Se você tem a ideia de que sempre vai precisar de alguém na sua vida para fazer tudo, para qualquer coisa que você for fazer, isso pode estar muito relacionado com a falta de apego que você teve na sua infância, aquela falta de apego infantil. Isso não é frescura, isso é o seu cérebro, isso é desenvolvimento infantil, isso é a história da sua vida. Isso porque na fase inicial, quando a gente é criança, existe uma necessidade biológica no nosso cérebro de entender e formar vínculos com as relações familiares. Pai e mãe são esses primeiros modelos cognitivos e comportamentais. Depois vem toda a nossa família, uma criança que não teve o cuidado dos pais, que não sentiu segurança, que não sentiu conforto, na idade em que ela deveria ter sentido esse conforto e essa segurança, ela pode desenvolver algo chamado aí de apego patológico. E o que é esse apego patológico, que é algo muito importante para a gente entender? Esse apego, ele pode ser direcionado tanto para figuras boas e funcionais, quanto para figuras que são ruins, negativas, não boas, disfuncionais e figuras abusivas. Ou seja, não é que é algo seletivo que o seu cérebro faz, mas é uma necessidade, é aquilo que tem naquele momento, mesmo se for uma coisa que seja abusiva. E é já na fase da adolescência que a pessoa começa a desenvolver crenças que trazem prejuízos emocionais, não apenas carência, mas a gente pode falar de uma dependência emocional. Dependência emocional porque necessariamente existem áreas do nosso cérebro que precisam ser estimuladas quando a gente é bem jovem, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, quando o cérebro ele está iniciando uma fase adaptativa. Depois disso, entra em cena o nosso córtex pré-frontal, que é a área responsável para fazer com que a gente tenha um raciocínio funcional, que a gente faça planejamentos, que a gente tome decisões, ser funcionais, reflita sobre o todo, faça uma avaliação sobre todas as coisas. Mas se antes disso, áreas como a nossa amígdala cerebral, que é o radar emocional do nosso cérebro, elas não estiverem bem desenvolvidas, então qualquer coisa pode ser interpretada como uma rejeição, uma simples mensagem não lida, uma mensagem visualizada e não respondida. Para uma pessoa que tenha esse histórico em que a amígdala não foi desenvolvida e sem um controle emocional, tudo vai parecer uma catástrofe, tudo é ruim. Aquilo que para outras pessoas é algo simples, é algo neutro, para quem tem essa carência emocional, vira realmente um sinal de abandono. E é aí que entra a dopamina. Dopamina que nos faz fazer as coisas, que nos dá motivação, e a dopamina que é liberada nessas áreas, né, nessas partes do cérebro, córtex pré-frontal, amígdala cerebral e outras partes, estriado ventral, que aprende, era para jorrar isso quando a gente era criança ou desde criança, a pessoa aprende que só recebia motivação ou recompensa quando havia aquela validação emocional. A recompensa, então, dopaminérgica e a estimulação e motivação dopaminérgica, ela está somente quando eu sou validado emocionalmente. Ou seja, o cérebro aprende que elogios, curtidas, mensagem, atenção são as únicas coisas e os únicos tipos de recompensa que a pessoa precisa ter. Tudo que foge disso, tudo que não é atenção, mensagens curtidas, elogio, não dá prazer, não tem valor, não dá motivação. E a pessoa então fica à mercê, não só psicologicamente, mas quimicamente. Quando falamos então, né, dessa parte química, da parte da serotonina, que é o neurotransmissor ligado à alegria, a prazer, ao bem-estar, essas gotinhas de serotonina só vão aparecer quando a pessoa está com alguém para ela estar suprindo aquela carência dela. Ou seja, a autoestima dessa pessoa depende exclusivamente de outra pessoa. E se não tiver outra pessoa, a pessoa não terá essa autoestima. E em TCC, tudo isso vai gerando o que nós chamamos de crenças centrais ou crenças nucleares. O que é isso? É algo que faz eu observar o mundo, o outro, como algo muito disfuncional. Falando desse termo aqui,
disfuncional. Meu Deus, pode acabar tudo. Isso vai gerando essas crenças de desamparo, de desvalor, de desamor, como nós já falamos aqui no canal. Ora, se eu não fizer o que a pessoa quer, ela vai me deixar. Se eu não fizer aquilo que ela está me pedindo, ela vai embora. Ninguém vai me querer senão ela, além dela. Ou seja, eu tenho que aceitar tudo. E essas crenças ativam o nosso corpo. Dá um aperto no peito, dá um nó na garganta, a pessoa fica inquieta, gera ansiedade, gera tristeza, gera angústia. E aí vem os comportamentos de segurança que a gente fala na TCC. Insistir com a pessoa, agradar, né? Para não perder essa mesma pessoa, ou aceitar qualquer coisa, evitar o conflito, evitar a conversa, aceitar pouco ou quase nada, ou testar o outro para ver se ele ainda gosta dele ou dela. E qual que é o resultado disso que nós vemos muito, né, em clínica, em comportamentos, né, das pessoas? É um alívio momentâneo que gera um reforço negativo e mantém o ciclo da dependência daquela validação externa. Ou seja, quanto mais você age para aliviar a dor, quanto mais você age aceitando aquela situação, quanto mais você age não avaliando as suas crenças e os seus pensamentos automáticos disfuncionais, mais você reforça aquela situação, aquele comportamento e mais você reforça o comportamento de agir exatamente daquela maneira. E como a gente quebra o ciclo de tudo isso? Como que a TCC ensina a gente a quebrar esse ciclo? Para mudar isso, a gente precisa entender quais são os gatilhos. O que faz a pessoa achar que algo ruim pode acontecer se ela não aderir àqueles comportamentos, se ela acreditar naqueles pensamentos e naqueles sentimentos que ela está tendo ali. Na TCC, a gente vai começar pelo pensamento automático. Se ele ou se ela demora para me responder, é porque esta pessoa não se importa comigo. É porque essa pessoa não está nem aí para mim, é porque essa pessoa esqueceu de mim. E aí a gente pergunta: será que esse pensamento ele é verdadeiro? Será que isso já aconteceu antes? Ou eu estou muito ansioso? Qual é o meu medo real? Quais são as evidências que algo realmente ruim vai acontecer? Se fosse um amigo, estivesse passando pela mesma coisa que eu estou passando, o que eu falaria para ele? O que eu diria para ele? Qual será que é a explicação mais provável do que está acontecendo? Será que isso é real? O que pode estar acontecendo? Será que se eu não me acalmar agora, esperar que simplesmente aconteçam as coisas, será que eu não vou melhorar? Ou algo muito mais estoico? Será que isso está sobre o meu controle? E se não está sobre o meu controle, por que que eu estou tão ansioso com isso? Eu deixo ir embora. Quando a gente começa a fazer essas perguntas, a crença começa a se fragmentar. Ela começa a abrir brechas. Quando a crença disfuncional abre brechas, a gente tem que começar a se expor e avaliar que aquilo não é verdade. E a exposição basicamente é: fica sozinho em casa, ao invés de você ficar atolado nas redes sociais ou no seu celular, né, tentando ver onde é que a pessoa está, o que está acontecendo, tenta fazer outra coisa. Não espere aquela validação externa, mas sim a própria validação, a autovalidação. Isso demanda comportamentos funcionais ao longo da vida, é uma verdade. Só que quando você se posiciona, mesmo com medo, mesmo com tudo aquilo, você aprende que comportamentos disfuncionais mantêm você disfuncional, ruim, negativa, sem boas respostas. E que o medo barra comportamentos que são funcionais para você, que vão fazer você se livrar de coisas quais você se colocou por uma disfunção comportamental e química no seu cérebro. Mas é possível sair disso, que nos coloca em ciclos de manutenção da dor, e aquela dor ela pode voltar. Basicamente, você não precisa esperar do outro, mas de si mesmo, de si mesma. Isso é difícil? Muito difícil. Em termos cognitivos e comportamentais, é de se esperar que seja difícil. Quantos anos você está naquela relação? Quantos anos você acredita que você precisa necessariamente do outro, de todas as pessoas? E não é verdade. Mas o nosso cérebro aprende rápido, seja para o bem ou seja para o mal. Quando você aprende
a ter autocompaixão, a esperar de si mesma, de si mesmo, ao invés de você esperar do outro, você muda a sua interpretação sobre si mesma, sobre si mesmo e sobre tudo aquilo que você acreditava que era verdade. Isso é um choque pra gente, mas é uma realidade. E é aí que essa dependência, que essa carência, ela vai acabando. E é aí que todo relacionamento se torna mais funcional, porque você depende de si mesma, de si mesmo, porque você carece dos seus comportamentos funcionais, porque você não precisa mais de validação externa para saber que você tem valor. É isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Este vídeo, na verdade, foi uma inscrita aqui do canal que pediu, né? Acho que eu vou estar colocando o nome dela aqui, se tudo der certo, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, curta, comenta, compartilha. A gente está crescendo de pouquinho em pouquinho. Quando vocês fazem isso, vocês me ajudam a ajudar mais e mais pessoas através das terapias cognitivo-comportamental, das neurociências e de tudo aqui nesse YouTube de meu Deus, certo? Um grande abraço, inscreva-se no canal, ativa o sininho, né? Tudo que a gente já sabe, deixe um comentário que vocês acharam aí do vídeo e até o nosso próximo vídeo aqui, certo? Um grande abraço, até a próxima e fique bem. Tchau!